Donald Trump sinaliza que quer um acordo de livre comércio entre Estados Unidos e Brasil. Nesta terça-feira, o presidente norte-americano ressaltou o bom relacionamento dos dois países e disse que aprova a indicação de Eduardo Bolsonaro como embaixador brasileiro em Washington. Foram duas declarações importantes. A primeira, o presidente pessoalmente empenhado e vendo com bons olhos esse acordo de livre comércio. É um acordo importantíssimo para o Brasil, lembrando que outros presidentes até tentaram, mas a coisa não avançou. O relacionamento do presidente Bolsonaro com o Donald Trump parece ser muito mais íntimo, muito mais próximo do que os presidentes da República que o antecederam. Isso é importante. Foi curioso também e preocupante ao mesmo tempo o presidente Donald Trump ter citado as tarifas, do Brasil que afetam os produtos americanos, que é uma coisa que eu acho que o Ministério da Economia deveria olhar com carinho para ver isso e já resolver isso logo de forma antecipada para que esse acordo de livre comércio seja facilitado. E a outra declaração foi o apoio explícito declarado do presidente Donald Trump à indicação do Jair Bolsonaro, seu filho Eduardo Bolsonaro, para ser embaixador do Brasil nos Estados Unidos. É uma declaração que reforça a indicação e o Senado agora vai ter mais esse pepino nas mãos, ou seja, agora o indicado pelo presidente, o seu filho, ainda tem agora esse apoio público do presidente Donald Trump. Isso sem dúvida aumentou muito a probabilidade do Senado aprovar na sabatina o nome do Eduardo. Agora é bom lembrar ao nosso ouvinte, ao nosso telespectador, que uma relação diplomática entre dois países não é a relação pessoal entre dois presidentes. O próprio Donald Trump nos Estados Unidos é muito criticado por uma ala conservadora e dentro do Partido Republicano também recebe muitas críticas nesse sentido, justamente por uma postura excessivamente personalista. Vamos lembrar que ele já fez elogios ao ditador coreano Kim Jong-un. Quer dizer, ele tem essa coisa ao Putin, da Rússia, ele tem essa coisa de achar que os relacionamentos são mais pessoais do que institucionais. Nesse sentido, ele criou uma simpatia ali pelo Jair Bolsonaro, ele elogiou a família maravilhosa, que a gente até questiona como é que ele conhece tão bem assim a família maravilhosa do nosso presidente. E vale lembrar que o Eduardo Bolsonaro já vestiu oficialmente o boné do MAGA, do Make America Great Again e tudo mais, uma espécie de bajulação ao Trump que exerce um efeito muito poderoso nele como um sujeito vaidoso. Então, é óbvio que isso é positivo para o Eduardo e para a indicação do Eduardo. É óbvio que se o Brasil conseguir estreitar os laços com os Estados Unidos para acordos de livre comércio, isso vai ser maravilhoso para o Brasil, mas é preciso ser sincero, a declaração do presidente americano não é um sinônimo, um aval de que a indicação de Eduardo é a melhor e é uma coisa compatível com o histórico do Itamaraty e com o seu quadro técnico. É a embaixada mais importante do Brasil e o Eduardo acabou de completar 35 anos, que é a idade mínima, não fala um inglês muito bom, não tem nenhuma experiência diplomática e costuma adotar posturas, inclusive, um pouco mais truculentas e beligerantes do que sugere um cargo desses que vai ter que negociar com estados dominados por democratas, não só republicanos e muito menos por Trump apenas. Essa proximidade, né, Rodrigo, foi até um pouco forçada, que Eduardo quem estava naquela reunião com Trump, Ernesto Araújo ficou de fora, houve até um certo mal-estar naquela visita que o presidente Bolsonaro fez aos Estados Unidos, então estava sendo colocada já essa questão. Agora, em relação à proximidade comercial maior com os Estados Unidos já têm ressaltado a importância da definição dos critérios para o acordo entre União Europeia e Mercosul, porque há divergências em relação a determinadas condições que são colocadas do ponto de vista do comércio internacional entre a Europa e os Estados Unidos. E o Brasil fica no meio desse processo todo, sem esquecer da disputa comercial que há hoje entre China e Estados Unidos, o que pode levar a entendimentos que deixem um pouco de lado as exportações brasileiras. Então, tem interesses maiores dos Estados Unidos que tendem a prevalecer quando ele for acertar também essa proximidade maior com o Brasil. Esse ponto, Denise, é muito importante pelo seguinte: a gente tem que lembrar que o Trump é um nacionalista assumido. Ele fala que os interesses da América, dos americanos, está em primeiro lugar e é legítimo como presidente ele, inclusive, defender isso. Mas um nacionalista luta pelos interesses do seu próprio país. Ou seja, nem tudo aquilo que Trump deseja para o Brasil é o melhor para os brasileiros. Isso tem que ficar na cabeça. Exatamente.